Olá, boa noite. Odelmo Leão sanciona lei que implementa o programa Uberlândia Mais Saúde. Brasil vence Itália por 1-0 e garante classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. E o Plano Safra 2019-2020 é lançado com 225 bilhões previsto para os produtores rurais. Estado laico e religiosidade é o tema do nosso jornal. Como que isso interfere na educação, no ambiente escolar? Vamos abordar as diferentes formas e diferentes contextos em que o ensino é colocado. O Jornal da UFO está no ar. O prefeito Odelmo Leão sancionou na tarde desta terça-feira a lei que implementa o programa Uberlândia Mais Saúde, uma ação que auxilia no andamento da redução de filas e cirurgias eletivas, exames e consultas de algumas especialidades. O projeto de lei prevê a compensação tributária junto aos hospitais e clínicas privadas, que poderão abater débitos junto ao município, como ISS, PTU, taxas administrativas, dentre outros, por meio de prestação de serviços, como, por exemplo, exames e consultas. Bom, o assunto agora é futebol. Com o gol de Marta aos 29 minutos do segundo tempo, o Brasil venceu a Itália por 1-0. O resultado garantiu a classificação da seleção brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo, em terceiro lugar no grupo C. E o gol de Marta foi histórico. A brasileira fez 17 gols em Copas do Mundo. Agora a Marta passou o Klose e é a maior artilheira da história de mundiais masculinos e femininos. No cenário político, o governo federal lançou hoje o Plano Safra 2019-2020, com investimentos de 225 bilhões. Desta vez, pequenos, médios e grandes produtores estão juntos dentro do mesmo plano. Pela primeira vez também estão previstos recursos para a construção de casas rurais. E agora, voltando a falar sobre as conversas do então juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, trouxeram à tona a discussão sobre o juiz de garantias. A criação da figura do magistrado que atua nas investigações está no projeto de lei no Congresso Nacional há quase 10 anos. Veja na reportagem. Nos diálogos com Deltan Dallagnol, Sérgio Moro revelou conversas com o procurador da República nas investigações da Operação Lava Jato. A suposta proximidade revelaria a falta de isenção do então juiz da Lava Jato. Em alguns países é possível a conversa entre as partes do processo, desde que orientada por um juiz de instrução ou de garantia, figura que não existe no Brasil. Em países como França, Espanha, México e Chile, o juiz de garantias impede ou autoriza interceptações telefônicas, quebra de sigilo, depoimentos e prisões preventivas. Controla as ações dos procuradores do Ministério Público e da Polícia Federal. É somente na fase final que o processo chega às mãos de um outro juiz que não se envolve nas investigações e vai proferir a sentença. Ele evita o fenômeno denominado de efeito primazia. Que significa o quê? O efeito primazia significa que aquele juiz que tem contato com a prova crua do inquérito policial tem uma tendência de condenar o réu, ou se torna muito mais difícil a absolvição do réu quando o juiz tem contato com aquela prova inicial do inquérito policial. No Congresso Nacional existe um projeto em tramitação desde 2010 para a criação da figura do juiz de garantias em todo o Brasil, mas faltam magistrados para exercer essa função. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no Brasil há uma média de 8 juízes para cada 100 mil pessoas. Na Itália e na Espanha são 10 e em Portugal, 19 juízes. O juiz de instrução contamina a atividade de isenção do juiz, ainda que haja o sistema de um juiz instrutor e de um juiz julgador. Não, o melhor sistema é o sistema italiano, que tira e entrega para o Ministério Público toda a atividade persecutória, de busca, de investigação.
Desde 1996, o ensino religioso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De lá para cá, como as escolas respondem a essa decisão? A nossa equipe de reportagem buscou saber como são feitas as abordagens religiosas dentro de sala de aula e também no cotidiano da escola. Veja na reportagem de Isabela Rodrigues e imagens de Lucas Cardoso. Nesta escola estadual de Uberlândia, a tradicional festa junina recebeu o nome de Festa na Roça. O colégio comemora a data como uma festividade da cultura popular e não faz menção à religiosidade, assim como em outras datas. Questões referentes a essa área são abordadas em sala, na aula de ensino religioso. Maria é professora da matéria e explica que os conteúdos tratam principalmente sobre valores humanos. As aulas de ensino religioso, elas seguem o CBC, né, o currículo básico comum. E o primeiro eixo a gente trabalha o autoconhecimento do ser, que é conhecer a si mesmo. O segundo eixo é trabalhar os valores da família, valores aqui, como comportar como aluno. O terceiro eixo é éticas e valores. Segundo a professora, um dos eixos do cronograma trata a questão das diferentes religiões, mas de forma plural e sem sobrepor uma crença a outra. Conhecer a diversidade religiosa, os símbolos, né, das religiões. A gente não aprofunda muito, porque tem religiões de várias... tem vários alunos de várias religiões, né? Então, assim, muito superficialmente, só mesmo para estar conhecendo isso. A história da religião também, eu acho muito interessante que eles têm essa proposta e a gente faz isso. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, a disciplina de ensino religioso deve ser obrigatoriamente ofertada nas escolas públicas brasileiras, mas a matrícula é facultativa. Deve ser oferecida em horário normal e não é permitido o proselitismo, ou seja, doutrinação em sala de aula. Já esta escola particular de Uberlândia tem o cristianismo como modelo de crença religiosa, que é o ponto de partida para outras abordagens. A diretora da instituição conta que o ensino religioso é trabalhado como uma área do conhecimento. Nós seguimos uma matriz curricular na qual nós trazemos como parâmetro o cristianismo, né, que nós somos uma escola confessional, mas sempre em diálogo com as outras denominações religiosas. Nesta aula do 7º ano, por exemplo, o tema é intolerância religiosa. Davi é o professor de ensino religioso e ressalta o papel que a escola tem ao abordar os valores humanos e sociais com os alunos. E busca fazer esse diálogo com todas as religiões a partir de um conhecimento histórico, de um aprofundamento, de um embasamento, aonde eles consigam entender e compreender as outras religiões e buscar a paz, a convivência, a harmonia, né? Que eu acredito que seja a finalidade do ensino religioso. A nossa preocupação maior realmente é que os nossos meninos e meninas eles se sintam acolhidos, felizes dentro da escola e que saibam que aqui dentro eles estão num espaço seguro, que eles têm pessoas com quem contar. Como a religião deve ter espaços, deve ser abordada nas escolas. Para conversar sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios o Rodrigo Vitorino, que é professor da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, tudo bem, professor? Boa noite, tudo bem. E também o Marcelo Soares, que é professor da Faculdade de Educação da UFO. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Gostaria de começar com o nosso advogado, né, nosso professor aqui que entende da legislação, para a gente entender também como está a situação hoje com relação a esse tema. No Brasil, a disciplina de ensino religioso ela é tratada de forma confessional. Explica para a gente de que forma, o que significa ser tratada de forma confessional? O que aconteceu, na verdade, é uma mudança recente no entendimento sobre o que significa o ensino religioso, que está previsto na Constituição desde 1988, né? A nossa Constituição Federal e logo depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação previu o ensino religioso como matéria que é oferecida obrigatoriamente nas escolas públicas, mas a matrícula dos alunos é facultativa, né? E à época da LDB houve um debate se o ensino deveria ser confessional, interconfessional ou não confessional. Optou-se por não fazer referência a essa discussão na LDB, mas depois, num documento em que o Brasil estabelece um acordo com a Santa Sé, um convênio com a Santa Sé, foi mencionado ali que o ensino poderia ser confessional, isso em 2010.
o chamado Acordo entre Brasil e Santa Sé. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo então decidiu em 2017 que poderia haver o ensino religioso confessional. Não tem que ser confessional, mas pode ser confessional nas escolas. E o que seria ser confessional? Explica pra gente o que pode ser feito dentro o ensino confessional é aquele que adota uma linha religiosa, filosófica, que vai ser trabalhada ali na sala com os alunos. Por exemplo, o ensino do cristianismo, o ensino do islamismo, do espiritismo, do protestantismo, algo que tenha uma doutrina específica, né? E isso vale para escolas públicas e privadas? O grande problema sempre foi as escolas públicas, porque uma escola privada pode ser confessional e isso nunca houve obstáculo. Como nós temos vários casos, foi mostrado na reportagem também. O problema é a escola pública em função da separação que existe entre o Estado e as religiões. Mas, como eu disse, o entendimento atual do Supremo é que pode ser confessional. Professor, agora falando com o professor Marcelo, segundo a lei brasileira, então, o ensino religioso, ele seria uma disciplina facultativa? Exatamente, facultativa aos alunos. Aos alunos, eles escolhem. Eles escolhem cursar ou não a disciplina, apesar de a oferta dela ser obrigatória para as instituições públicas de ensino. Esse dado novo que aparece, que é a possibilidade do ensino religioso ser confessional, não pode ser tomado como sinônimo de colocar em xeque ou em ameaça a laicidade e o caráter laico da escola pública. A escola pública, ainda que oferte e opte por uma oferta de um ensino de natureza, um ensino religioso de natureza confessional, isso não pode significar o atrelamento de, por exemplo, uma rede de ensino pública a determinada filiação religiosa. Imaginemos Uberlândia, que tem cerca de mais de 100 escolas municipais e cerca de 100 escolas estaduais. Ainda que se admita nessas escolas a realização de um ensino religioso de caráter confessional, o que devemos estar sempre alertas é de não admitirmos que a regulamentação no âmbito do município ou no âmbito do Estado se dê na perspectiva de filiar a escola pública a determinada identidade religiosa, determinada doutrina religiosa em específico. Perfeito. Olha só, no Brasil, a Constituição Federal de 88 prevê o Estado, que o Estado é laico, ou seja, alheio ao clero ou qualquer outra ordem religiosa. Mas será que os pais concordam em ter a disciplina religiosa em salas de aula? Veja a opinião de alguns deles. Sim, para mim tem que ter o ensino religioso. O que acontece? Só não pode impor a religião das pessoas, cada um escolher a forma que quiser. Na minha opinião, precisa, pois as crianças não conhecem sobre esses assuntos. Seria interessante para eles descobrirem as coisas e porque é uma tradição de ter festa junina, essas coisas, que seria muito interessante para as crianças descobrirem sobre isso, porque eles não sabem de nada. Eles que vão decidir se eles gostam ou não. Sim, concordo sim. Eu gostaria que tivesse, porque a religião, independente de qual seja ela, é muito importante, principalmente para as crianças, ter um foco religioso. Professor Rodrigo, você viu que as opiniões ali, a maioria dos pais concordam em ter a disciplina. Mas nesse sentido, de que forma a gente pode tratar a questão da intolerância religiosa, sabendo que será abordado esse tema pelas escolas? Seria um papel também do Estado cuidar dessa questão nas escolas? A disciplina de ensino religioso pode ser uma oportunidade para enfrentar essas questões na sala de aula. Esse debate não existe só no Brasil, é um debate que existe em outras partes do mundo também. E ali no contexto europeu, por exemplo, foi elaborado um documento chamado Declaração, os Princípios de Toledo, ou a Declaração de Toledo sobre o Ensino Religioso.
E até o nosso centro de pesquisas aqui da UFO, nós estamos trabalhando na tradução desse documento para o português, mas é interessante que alguns dos princípios que são trazidos ali são exatamente como a tolerância, o respeito, podem ser trabalhados como um conteúdo da disciplina de ensino religioso. Então, essa disciplina pode ser um fórum, um ambiente para que isso seja trabalhado, mas de qualquer forma, não pode haver intolerância e, como foi dito anteriormente, não pode haver também o proselitismo, a tentativa de impor de que professores ou, enfim, se crie um ambiente que seja hostil, por exemplo, a minorias religiosas, em que haja coerção às pessoas participarem das aulas, né? É um tema polêmico, com certeza, né? Há divergências, mas hoje, como nós sabemos, isso é autorizado, então é preciso cautela e muita preparação dos professores e da escola para que isso seja trabalhado, né? Perfeito. E, professor Marcelo, de que forma você acha, então, que o Estado ele pode contribuir para que essa disciplina realmente seja tratada de forma laica, né, e que não haja ali nenhuma interferência do professor em tentar colocar alguma religião com privilégios, né? Penso que o melhor caminho a ser adotado é assegurando o respeito à diversidade e à pluralidade das manifestações religiosas no nosso país, na nossa cultura, não é? Como, por exemplo, o relato daquela professora nos mostrou. Ou seja, o ensino religioso é uma oportunidade em que, na escola, se debate, se discute valores humanos, valores na perspectiva de que a dimensão da religiosidade ela é uma dimensão constitutiva do humano. E aí, nesse sentido, pensar e discutir a questão do ensino religioso é pensar e discutir uma das dimensões da formação humana. E aí, mais uma vez, o que não podemos admitir de modo algum é o proselitismo religioso dentro de uma escola pública. Caminhar nessa direção é conduzir-nos a práticas de sociabilidade humana que invariavelmente nos conduzirão à intolerância, ao preconceito de diferentes naturezas no convívio entre as pessoas. Então, eu penso que o caminho é o caminho que, inclusive, em muitas escolas públicas, muitos professores vêm construindo nesse sentido, de que o ensino religioso é um espaço para discutir a dimensão da espiritualidade no processo de constituição humana. Excelente. Respeito, né? E respeito. Agora você vai saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Quem traz as informações é o nosso quadro Clima Tempo. Em Uberlândia, a previsão é de sol com algumas nuvens. Não deve chover. A mínima é de 15 graus e a máxima de 26. A quarta não será de chuva em Patos de Minas. A previsão é de dia ensolarado com poucas nuvens no céu. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. O tempo em Monte Carmelo é de sol pela manhã. Não há previsão de chuva. A mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. O calorão em Ituiutaba vai ser bem no início da tarde. Não há previsão de chuva. A mínima é de 12 e a máxima de 29 graus. Em Dianópolis, tempo frio pela manhã. Não deve chover. A mínima é de 14 graus e a máxima de 26. E você está à procura de uma oportunidade de emprego? Confira as vagas divulgadas no nosso quadro Mercado de Trabalho. Confira as vagas disponíveis para Uberlândia e Patos de Minas.
O Cine de Uberlândia oferece vaga de vendedor de produtos de nutrição animal. É preciso ter formação em agronegócio e experiência em vendas. A remuneração é de acordo com o piso salarial da categoria, mais vale transporte e ticket de alimentação. Outra vaga para vendedor, desta vez para a loja de materiais elétricos. É preciso ter experiência na área. A remuneração é de 2% de comissão sobre as vendas, sendo que o ganho mínimo é de R$ 1.017. Oportunidade para técnico de segurança, para quem tem formação na área. Também é preciso ter conhecimento intermediário em informática, experiência de 1 ano em clínica de saúde e segurança do trabalho, possuir veículo próprio com carteira tipo A. A remuneração é de R$ 1.500, mais 30% de periculosidade, mais auxílio combustível e R$ 120 de vale alimentação. Em Patos de Minas, vaga aberta para açougueiro. A escolaridade mínima exigida é ensino médio incompleto. É necessário ter experiência na área. O salário inicial é de R$ 1.800. Oportunidade também na área administrativo-comercial. É necessário ter completado o ensino médio e conhecimento em informática básica. O salário oferecido é de R$ 998. Se você se interessou por alguma dessas vagas e quer saber de outras oportunidades, é só entrar no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas e cadastrar o seu currículo. Voltamos a falar agora sobre religiosidade nas escolas. Professor Marcelo, como que você vê os feriados cristãos? Né? Quinta-feira agora, Corpus Christi. Você acredita que esses feriados que estão presentes no calendário brasileiro deveriam ser tratados também dentro dessa disciplina? Como já uma matéria, a história? Podem até vir a ser tratados dentro da disciplina ensino religioso ou dentro da discussão da questão da religião e da religiosidade no contexto escolar, porém, sem pretender ter esse espaço como um espaço de proselitismo religioso dentro da escola. Mas no sentido de reconhecer que essa festa, que é uma festa cristã, ela faz parte da nossa tradição cultural e de constituição da nossa identidade cultural enquanto povo brasileiro. Assim como as festas juninas, assim como as festas juninas, né? A Páscoa e também as festas de outras matrizes religiosas que não as matrizes cristã mais tradicionais, né? A nossa cultura ela é fortemente marcada pelas matrizes religiosas africanas e que são substantivamente negligenciadas, esquecidas desse debate e dessa discussão sobre a questão da religiosidade dentro dos componentes curriculares de ensino religioso. Então, penso que essa é uma outra dimensão que a gente precisa considerar. Não só a abordagem, o enfoque das igrejas cristãs, mas também de outras matrizes religiosas, como as religiões de matriz africana, o islamismo, dentre outras, né? Isso é de fundamental importância para o processo de formação das nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas. Perfeito. E, professor Rodrigo, então, para a gente finalizar, nosso jornal já está quase chegando ao fim, também é papel dos pais fiscalizar nas escolas o andamento também para os alunos que cumprem essa disciplina, né, da forma como ela é tratada. Sim, penso que a família, né, também como responsável pela educação e a principal responsável pela educação dos filhos, a escola é uma colaboradora, né, da educação dos filhos, com certeza cabe aos pais esse acompanhamento, né? E é interessante mencionar esse caminho, né, que já foi colocado aqui. É necessário que haja o respeito, né, por parte tanto dos agentes públicos, né, dos professores, de toda a equipe escolar em relação a essa situação e uma sensibilidade, né?
Até nesse ano, o professor Marcelo e eu conversávamos sobre isso, foi promulgada uma lei, por exemplo, que autoriza as pessoas a, num dia de feriado ou de descanso religioso, por exemplo, aqueles que guardam por motivos religiosos o sábado à noite, o sábado de manhã e à tarde, não é? Os sabatistas, como judeus, por exemplo, eles podem obter uma alternativa. Por exemplo, se tem uma prova na sexta-feira à noite, ele não pode comparecer por motivo religioso, pode ser que ele faça aquela prova em outro dia. Então, essa necessidade de acomodar, não é, as particularidades religiosas de cada um com esse ambiente do laico, secular, que é do Estado, né? E a escola é um momento, um local onde confluem, né, tanto a vida privada, familiar das pessoas, a educação de crianças, como o papel do Estado também, né, porque tem recursos públicos envolvidos, agentes públicos atuantes. Então é necessário que haja uma acomodação dessas diferenças no ambiente público, não é? Então o respeito é a palavra fundamental e a família tem que ajudar, supervisionar, para ver se realmente esse respeito tem havido. Imagino que sim, né? Os professores se dedicam muito à educação das crianças, dos jovens e pelo que vemos, em geral, há muito respeito por parte dos agentes da educação. Né? Com certeza. E orações cristãs como o Pai Nosso, o Ave Maria, que às vezes são rezadas em algumas ocasiões, até em momentos de eventos escolares. Como que você vê essa questão? De acordo com o último censo de 2010, a população brasileira, a grande maioria se apresentou como católica. E isso seria visto como algo natural, normal? Eu diria que isso deve ser visto como algo constitutivo da nossa formação histórico-cultural. E sendo constitutivo da nossa formação histórico-cultural, é preciso tomar esses momentos como uma das manifestações, para alguns, para aqueles que acreditam, uma manifestação religiosa, para outros, uma manifestação cultural. E a escola admitir que se uma criança cuja família não professa aquela fé, que ela então não seja obrigada a participar daquele momento de oração, daquele momento, uma oração do Pai Nosso, ou da Ave Maria, ou qualquer oração, ainda que essa criança deva demonstrar uma atitude de respeito junto aos demais. Os que querem, né? Aos que querem, e o contrário também se aplica. Aqueles que querem demonstrar, que querem fazer essas orações, demonstrar o respeito àquelas crianças que por qualquer motivo não desejam participar daquela manifestação religiosa, que é, além de manifestação religiosa, uma manifestação cultural. Então penso que se a gente trabalha com essa perspectiva, a gente consegue contribuir na formação de homens e mulheres mais humanos, solidários, para uma sociedade também mais humana e solidária. E esse, a meu ver, é o papel fundamental da escola, seja da escola pública, seja da escola privada, de natureza confessional ou não. Perfeito. Muito obrigada pelas reflexões e contribuição aqui no Jornal da UF, professor Marcelo. Prazer em recebê-lo. Também, professor Rodrigo, muito obrigada por todas as informações que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. E o Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre segurança pública. Não vai perder. Eu te espero, hein? Tchau.